Eu já ouvi muita gente dizer para mim que só ia começar a falar inglês quando não errasse mais. Você também tem essa ideia de que só pode falar depois que não cometer mais erros? Eu sou o Rubens, o Portal Aprendendo Inglês, e hoje vamos conversar um pouquinho mais essa questão dos erros. Eu tenho uma péssima notícia para você. Se você assumiu que só pode começar a falar inglês depois que souber falar tudo muito corretamente, você nunca vai falar inglês, tá certo? Por quê? Os erros fazem parte do processo de aprendizado. Ninguém chega à perfeição ou próximo da perfeição se não começar errando. Errar faz parte do processo. E nesse processo de aprendizado, eu identifiquei cerca de 4 etapas. A primeira etapa é quando você erra, mas você nem sabe que está errando. Você fala e não tem consciência dos seus erros. A segunda etapa é quando você fala, porém, você já sabe que falou errado. Quer dizer, você acabou de falar uma frase, você fala, eu errei aqui, aqui e ali. Tá certo? Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é quando nós já conseguimos falar com determinada fluência, porém, nós não conseguimos ainda utilizar as melhores expressões. Por exemplo, nessa etapa, é muito comum as pessoas usarem muito a palavra very beautiful, very intelligent e por aí vai. Mas elas não sabem que existem expressões que correspondem a esses very beautiful. Você pode colocar exquisite, uma palavra que significa exatamente isso, very beautiful. E existem várias outras. Ou seja, você ainda já consegue se expressar, você consegue entender e você consegue ser entendido. Quer dizer, é uma etapa bastante bacana, tá? Na quarta etapa é quando você consegue se expressar da forma que você quer, com as palavras corretas, enfim, você já atingiu a fluência. Essa é a quarta etapa. Bom, muita gente chega e diz assim: ah, mas eu só vou falar, eu vou começar pela quarta etapa, eu não quero passar pela primeira, pela segunda, pela terceira. Não, quero começar direto pela quarta etapa. Uma notícia, isso é impossível. Não tem como você já começar falando corretamente. Da mesma forma, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você levou uns tombos no começo, né? E aí, gradativamente, ao longo do tempo, você foi se aperfeiçoando, até chegar a um ponto em que você pode andar de bicicleta, largar a mão do guidão, conversar com a pessoa que está do teu lado, enfim. O andar de bicicleta passou a ser uma coisa mecânica, uma coisa que a parte consciente do seu cérebro não tem que se preocupar com isso. Quer dizer, já é um procedimento instintivo. Você já pode fazer um monte de outras coisas enquanto está andando de bicicleta sem problema algum. E da mesma forma com o idioma. Quando a gente está começando a estudar, você fica naquela tensão, você está extremamente concentrado no que você está falando. Na terceira etapa, que é aquela que você consegue falar, porém ainda não consegue usar as expressões mais adequadas, é naquele ponto, na analogia da bicicleta, em que você está andando, porém você não pode largar a mão do guidão e você fica prestando muita atenção no ato de andar de bicicleta. Tá certo? Então, isso é equivalente à terceira etapa. Você consegue se comunicar, você consegue ser entendido, você consegue entender, porém, você tem que dedicar uma parcela muito grande de atenção ao fato de falar inglês. E a quarta etapa seria aquela etapa em que o falar inglês já se tornou uma coisa mecânica, algo que você consegue fazer sem ter muita preocupação com o idioma em si. Quer dizer, se torna uma coisa automática, da mesma forma que quando você anda de bicicleta, porque você já adquiriu essa proficiência, você consegue andar de bicicleta, largar o guidão, conversar com outras pessoas, olhar a paisagem, quer dizer, você não se preocupa mais com a bicicleta em si, que aquilo se tornou um ato mecânico. Tá? Então, você tem que passar exatamente por essas 4 etapas, e isso leva tempo. Tá? E eu gosto de comparar o processo de aprendizado de inglês, eu digo sempre que você leva de 2 a 3 anos para alcançar essa etapa em que o falar inglês para você se tornou alguma coisa automatizada, uma coisa com a qual você não tem que se preocupar, não tem que dedicar muito da sua atenção consciente a este fato. Porém, é muito interessante, as pessoas têm muita pressa, querem logo chegar lá. Porém, o processo de aprendizado eu gosto de comparar com uma linha ascendente.
Ou seja, ao longo do processo, você vai adquirindo níveis diferentes de competência que vão te permitir realizar determinadas tarefas. Por exemplo, para você ler textos em inglês, você não precisa conhecer centenas de milhares de palavras. Um número muito pequeno de palavras já te permite, por exemplo, entender, ler textos, dependendo do tipo de texto, você já consegue ler com uma boa fluência. Ou seja, por que que a linha? Porque ao longo desse percurso, do zero até a fluência, você tem diversas etapas intermediárias que vão te permitir fazer determinadas coisas e vão permitir também que você aumente a sua exposição à língua inglesa. E a questão do erro, novamente. Por que que as pessoas só querem começar a falar depois que já tiverem certeza que não vão errar mais? Primeiro, a inibição. Elas receiam que as pessoas vão ridicularizá-las por estarem errando. Isso não acontece, mas a gente tem isso na cabeça o tempo inteiro. A gente está sempre pensando que alguém está só esperando a gente cometer uma falha para então cair de dar risada, ridicularizar a gente, etc. Isso não acontece, tá? Então, tira isso da sua cabeça. Você vai errar e não tem problema algum. As pessoas vão querer te ajudar a se expressar melhor. Outra questão, por sermos adultos, a gente tem uma certa aura de dignidade. Nós não queremos nos expor ao ridículo. Esse é um pensamento que a gente tem. Porém, você errar ao falar um idioma não quer dizer que você está se expondo ao ridículo, ao ridículo. Longe disso. Certamente qualquer pessoa, mesmo os nativos da língua inglesa, ao verem que você está se esforçando para falar, para se comunicar, essas pessoas vão te ajudar. Então, não existe razão para ter medo de se expor ao ridículo, mas nós temos isso. E é uma coisa inerente, é uma coisa, né, que a gente está sempre pensando nisso, a gente tem esse receio. Tá? É difícil a gente se livrar desse preconceito, dessa ideia é, essa ideia muito forte que nós temos, que nós estamos nos expondo ao ridículo. E tem outro ponto importante no aprendizado do inglês, como eu disse, é um processo. Tá? Então, ao longo desse processo inteiro, nós vamos ter a oportunidade de contabilizar as nossas vitórias, aquilo que dá certo para a gente. Olha só um exemplo. No meu curso de inglês, eu coloco algumas frases que a pessoa tem que ouvir, né? E depois ela escreve o que é aquilo, e depois o software vai lá e mostra a solução correta e mostra onde você errou, etc. Porém, a nossa cultura, baseada em testes, e os testes, eles são um atestado de competência ou de incompetência. Quer dizer, na hora que a pessoa vai lá e manda exibir o resultado, o software marca em vermelho onde você errou, etc. Quer dizer, o ideal seria que o software, ao invés de marcar em vermelho, falasse assim, ó, você acertou duas palavras, parabéns. Né? E aí você, sempre lembrando, o aprendizado se dá com a repetição. Então, da próxima vez que você vier e fizer o mesmo exercício, você vai ver, por exemplo, que de duas palavras da frase, você passou a entender quatro. Isso é uma vitória. Então, o exercício ele tem justamente esse objetivo, não de colocar um rótulo na sua testa, mas sim de servir como um marcador do seu progresso. Quer dizer, eu insisto bastante né, em qualquer tipo de atividade, você lê um texto hoje, você vai ter uma certa sensação. Essa sensação pode se dar devido ao número de palavras que você acertou, que você não conseguiu identificar, etc. Então, você tem essa sensação memorizada. E depois de 15 dias, por exemplo, você volta nesse mesmo texto, você vai ver que a sensação é diferente. Você conseguiu ter uma compreensão melhor daquele texto. Né? Então, você vai se sentir mais feliz. É justamente isso, porque não existe a possibilidade de um estudante da língua inglesa pegar um texto. Eu sempre prego que nós devemos usar textos não simplificados, sem vocabulário adaptado, né? Pelo menos no começo, para que você possa justamente notar o seu progresso. Você viu o texto hoje, daqui a 15 dias, quando você voltar, com a condição de que você estudou todos os dias, quando você voltar, a sua sensação vai ser completamente diferente. Você vai ter a sensação de ter progredido. Tá? Então, são vários aspectos que muita gente não leva em conta. Muita gente pensa, e é isso que as escolas tradicionais de inglês pregam, que não existe
um aspecto psicológico, um aspecto da preparação emocional para o aprendizado do inglês. E por isso que muita gente desiste, muita gente sai de uma escola de inglês depois de uma experiência muito traumatizante, pensando que não consegue aprender. Isso é totalmente errado, porque cada pessoa é um indivíduo e cada um de nós aprendemos de maneiras diferentes. Existem pessoas que são muito visuais, quer dizer, para elas, o que elas veem é a forma mais interessante de aprender inglês. Tem outras pessoas que são auditivas, né? Eu já conheci pessoas que conseguiam aprender inglês muito bem porque elas tinham um ouvido excelente para distinguir as nuances do que é falado. Geralmente músicos, né? Eles têm essa percepção auditiva. Então, cada um é diferente. E o método, ele deve ser adaptado para cada uma dessas pessoas. Eu não estou falando assim que você vai ter que escrever um livro de aprendizado de inglês para cada uma das pessoas. O que eu quero dizer é que a pessoa tem que achar o seu próprio caminho. Ela está no controle do seu processo de aprendizado. Então, ela tem que ver o que funciona para ela, o que não funciona. O que não funciona? Geralmente, se você vai fazer uma atividade, você acha que aquilo ali é muito chato, aborrecido, etc., né? Você tem que largar aquela atividade de lado e vai fazer outra coisa. Quando eu dava aula de leitura, aprendizado da leitura da língua inglesa, eu carregava comigo uma malinha com cerca de 300 livros simplificados, né? E eu falava para os alunos, ó, pega o livro, se você achar chato, muito complicado, etc., larga o livro e pega outro. Tem 300 livros aqui para você escolher, para você estudar, tá certo? Então, essa parte do aprendizado ela é fundamental para que você tenha sucesso, tá certo? E voltando à questão dos erros, tá? Você não tem que ter medo de errar, ninguém está prestando atenção em você o tempo inteiro, tá certo? E você consegue, sim, desenvolver, chegar à fluência desde que você passe a aceitar isso. Olha só, no curso tradicional de inglês é um ambiente muito, muito controlado. Você aprende, por exemplo, 10 a 15 frases em cada aula, então, você tem 2 aulas por semana, depois ninguém fala para você continuar os seus estudos. Então, você vai caminhando de uma forma muito controlada. Ou seja, você ali não vai errar. Porém, você vai, e aconteceu comigo, depois que você sai desse ambiente controlado, ao se expor ao inglês real, que as pessoas, né, os nativos falam, que é falado em outros países, você vai ter aquele baque. Por quê? O mundo não é um ambiente controlado, tá certo? E você certamente, mesmo se você tenha estudado 4, 5, 6, 7, 8 anos, e se você não fizer nada além de ir na aula, quando você se deparar com o mundo real, você vai ter um choque e você vai ficar mudo, porque eu não quero errar, eu tenho vergonha de errar, e etc. Tá certo? Então, quanto mais cedo você se expor ao mundo real, ao mundo onde o inglês verdadeiro é falado, melhor para você. Então, a minha mensagem para você é essa: erre, erre bastante, tá? Porque quanto mais você errar, e condicionado ao fato de que você se expõe também ao inglês autêntico, ao inglês correto, através da leitura, através da audição, pode ser de música, pode ser de podcast, etc., você naturalmente vai ter uma evolução e você vai chegar naquele ponto em que falar inglês vai ser uma atividade reflexa, que você não vai precisar pensar sobre ela, mas você tem que passar por todas as 4 etapas, tá certo? Então, se você adotar essa postura, você certamente terá sucesso e vai conquistar uma habilidade que vai te trazer benefícios enormes, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. É, Infelizmente, apenas uma parcela muito pequenininha da população brasileira consegue se expressar com fluência, ler bem, escrever bem, etc. E se você dominar essas habilidades, você vai abrir diversas portas no seu caminho, tá? Então, geralmente, assim, eu vivenciei isso. Você chega assim, às vezes o chefe chega, quem aí fala inglês bem? Eu estou precisando de escrever um texto para não sei das quantas. Quer dizer, você vai ter um destaque, tá certo? Mas você precisa aceitar o fato de que errar faz parte do processo de aprendizado. Então, era essa a minha mensagem de hoje. Agradeço muito e te vejo no próximo vídeo. Tchau.